Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é mínimo múltiplo comum, conhecido também como MMC, certo? O que significa o MMC? É você encontrar o menor múltiplo diferente de zero entre dois ou mais múltiplos, ou mais números, ou seja, ele é o múltiplo comum que está tanto em um número quanto no outro. Vamos a um exemplo para a gente conseguir entender melhor? Bom, eu vou apresentar para vocês 3 maneiras diferentes de encontrar o mínimo múltiplo comum de 2 números ou 3, quantos números estiverem na questão, certo? Vamos ao primeiro método. Vamos determinar o MMC de 10 e 12, ou seja, o menor múltiplo comum entre eles, diferente de zero. Vamos lá. O primeiro passo é determinar os múltiplos de 10 e 12. Nós temos aqui múltiplos de 10, deve ser escrito dessa forma, é a escrita matemática correta para representar os números de um determinado número entre chaves. Os múltiplos de um número são os resultados dos produtos da tabuada dele, não é? Então, o menor múltiplo de qualquer número é 0. Então, 0, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40. Observe que são os resultados da tabuada, não é? Já temos uma aula aí sobre múltiplos no canal. Caso tenha dúvidas, retorne para assistir. Então, vamos lá. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60, 10 vezes 7, 70, e assim sucessivamente. Por que essas reticências? Porque a sequência de múltiplos de um número, ela é infinita, certo? Vamos agora determinar os múltiplos de 12, que também são os resultados da tabuada de 12, a começar por 0, que é o menor múltiplo de qualquer número. Então, 12 menos 0, 0. 12 vezes 1, 12. Vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. E assim sucessivamente, certo? Vamos lá. Nós vamos agora o segundo passo, que é identificar o primeiro múltiplo comum diferente de zero entre 10. Eu encontrei o primeiro múltiplo que coincide. Aqui eu tenho 60 como múltiplo de 10 e também tenho como múltiplo de 12, 60. É o menor múltiplo comum entre eles, porque antes deles eu só tenho o 0, mas o MMC é o menor múltiplo diferente de 0. Então, a partir do momento que eu consigo identificar, eu encontro o MMC entre 10 e 12. MMC entre 10 e 12 é igual a 60, certo? Vamos ao método 2. Isso aqui é fácil de encontrar quando os números são menores, certo? Então, você tem uma facilidade maior para encontrar os múltiplos que coincidem. Vamos ao método 2, com o processo de fatoração dos números, que nós também já temos videoaula sobre esse assunto, certo? Vamos então fatorar aqui primeiro o número 10. 10 é par, então ele é o menor número primo par é o 2 e único. Então, 10 é dividido por 2, que é igual a 5. 5 não é par. Vou colocar aqui, nossa lembrança, alguns números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Vamos lá? Então, eu dividi 10 por 2, porque ele é par, e encontramos o 5. 5 não é divisível por 2, porque não é par. Vamos para o próximo número primo.
por 3. 5 é divisível por 3? Não. Para ser divisível, ele precisa ser uma divisão exata. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 5. 5 é divisível por 5? Sim. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando encontramos o 1, significa que terminamos a nossa fatoração. Então, esse 10 aqui pode ser escrito da seguinte forma. 10 é igual a 2 vezes 5. Não tem o expoente diferente de 1, porque os números eles se repetem somente uma vez. Vamos agora para a fatoração do número 12, certo? Como 12 é par, o primeiro número primo é 2. Então, 12 dividido por 12 é igual a 6. 6 é par, então ele ainda é divisível por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 não é par, então ele não pode mais ser dividido por 2. Vamos para o próximo número primo, que é o 3. 3 é divisível por 3, que é igual a 1. Como encontramos 1, a nossa fatoração encerra aqui. Vamos agora representar o 12 de maneira fatorada. Então, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. 12 é igual a 2. Quantas vezes o 2 é multiplicado? 2 vezes. Então, 2 elevado a 2 vezes 3, certo? Então, 12 e a sua forma fatorada. Vamos lá. Vamos agora aqui determinar o MMC de 10 e 12. Vou escrever aqui no canto a forma fatorada do número 10 que encontramos, que é 10 é igual a 2 vezes 5, e a forma fatorada do número 12. 12 igual a 2 ao quadrado vezes 3, certo? Diferente de divisores, nós aqui consideramos os números não comuns e comuns entre os números que estamos buscando o MMC, certo? Então, nós vamos buscar aqui o MMC de 10 e 12. Nós pegamos os números não comuns, aqui eu só tenho 5, então ele entra para o cálculo de MMC, e pegamos os números comuns de maior expoente. Nós temos o 5 e também temos o 3 não comum. Não comuns, certo? E os comuns, nós pegamos os de maiores expoentes. Quando não tem o expoente, nós sabemos que aqui é 1. Qual é o de maior expoente aqui? 2 elevado a 1 ou 2 elevado a 2? Então, consideramos o de maior expoente, certo? E vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos escrever esses valores aqui para determinar. Então, 5, pegamos os fatores, os números não comuns e também os comuns de maiores expoentes. Então, 5 vezes 3 vezes 2 elevado ao quadrado, certo? Vamos calcular isso aqui. 5 vezes 3 é igual a 15. 2 elevado ao quadrado significa que é 2 vezes 2. Vou reescrever aqui para vocês conseguirem visualizar, certo? Então, nós temos aqui 15 vezes 4, não é isso? Então, o MMC de 10 e 12 é igual a 60, certo? E assim nós encontramos o MMC. Vamos agora para um terceiro método. O terceiro método para encontrar o MMC de dois números a mais, ele é bem rápido, certo? Nós fatoramos os números juntos. Então, nós temos que encontrar o MMC entre 10 e 12. Eu já coloquei aqui 10 e 12, e inclusive o primeiro número que ele será multiplicado. Por quê? Porque nós já temos aqui que os dois são pares. Se somente um, vamos colocar aqui 2, 3, colocamos aqui os números primos para nossa orientação, certo? E assim sucessivamente. Vamos lá.
Se só tivesse um número par aqui, o número inicial seria 3. Lembra que eu disse que a sequência é sempre à direita? Não podemos retornar para o número menor aqui nos divisores. Então, nós temos aqui 10 e 12, que são pares, então ele é divisível por 2. Vamos lá. Então, 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Vamos analisar os resultados aqui, certo? Nós temos aqui ainda número par? Sim, nós temos o 6 como par. Então, nós vamos dividir ainda por 2. 5 não pode dividir 2, porque não dá uma divisão exata. Então, nós repetimos o 5 e vamos para o próximo número. 6 dividido por 2 pode, porque 6 é par. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Vamos analisar agora esses resultados, certo? Eu estou fatorando os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Nós temos aqui 5 e 3. Qual é o nosso próximo número primo? 3. Tem algum número aqui divisível por 3? Sim, nós temos o 3. Então, o próximo número aqui será o 3. Então, 5 pode dividir 3? Não, porque não dá uma divisão exata. Então, nós repetimos aqui o 5. E nos perguntamos, 3 dividido por 3 é possível? Sim, 3 dividido por 3 é 1. Acabamos aqui a fatoração com o número 12. Vamos continuar para terminar com o número 10, certo? Vamos analisar esses resultados aqui agora. Vamos lá. Tem algum número aqui ainda divisível por 3? Não. Qual é o próximo número primo? É o 5. Tem algum número aqui divisível por 5? Sim, nós temos o 5. Então, vamos colocar aqui o 5. 5 dividido por 5, 1. Repetimos o 1, porque já acabamos a fatoração do número 12. Acabamos a fatoração quando todos os números daqui em linha chegar a 1. E dessa forma, encerramos a fatoração, certo? Depois que nós fatoramos os números assim em conjunto, para encontrarmos o MMC desses números, certo? Nós multiplicamos todos os fatores primos aqui existentes. Então, o MMC será 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, certo? 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. E dessa forma, encontramos o MMC. Vamos escrever aqui da maneira correta, a escrita matemática correta. MMC de 10 e 12 é igual a 60, certo? Então, foram 3 métodos diferentes e encontramos os mesmos valores. Bons estudos, eu espero que tenham entendido. Façam seus exercícios. Boa sorte!